É a Alice, a Lilice, minha sobrinha, filha da Ah, Flor. gente do céu, tá gigante, velho. Ela é muito grande, porque a Flor é muito grande, né? Ela Nossa. já tá, ela tem tamanho de 2 anos, 2 anos acima. São bem grandes. É. A única que falhou na grandeza foi a França, e graças a Deus, porque senão não tinha casado, né? Eu também. Eu sou mais baixa da família também. Olha aí, ó, você tá vendo? Deus é sábio nessas coisas, né? Em todas, né? Podia ter falhado na minha mãe, mas podia ter passado os genes pra nós, né? Porque eu vou conversar com meus primos, é tudo assim, ó. Aham, aham. Muito bom. Irmãos, eu acho que a gente já pode ir começando, né? Nós estamos no número reduzido, vamos ver se o pessoal vai entrando aí, mas para manter a nossa programação de 10 e 10, vamos estar começando. Eu queria ter uma palavra de oração para a gente começar, pedindo, né, que Deus nos abençoe, nos oriente, nos receba, né? Eu aprendi ao longo da vida com Deus e nos cultos que o culto ele tem um papel muito importante de colocar as coisas no lugar, né? Colocar quem tem que ser adorado no lugar de adoração, né? Quem tem que ser exaltado e honrado no lugar dele e nós no nosso lugar, né? Então, eu acho isso muito importante e é um exercício que eu sempre faço. Vamos estar orando então? Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, porque por mais que a gente tenha planejado estarmos juntos, isso começou no coração do Senhor e não no nosso. E a gente é muito grato por isso. Obrigado por esse ambiente de família em que a gente pode ver o amor que temos entre nós, a alegria de ver os irmãos, muitas vezes que a gente não tem visto durante a semana. Então, isso é um refrigério e uma alegria para a gente. E a gente sabe também que a origem desse amor não começa em nós, mas vem do Senhor. Então, Deus, o nosso pedido hoje, nessa manhã, é que o Senhor venha fazer nesse momento que estaremos aqui o que lhe apraz. Que o Senhor, primeiramente, receba todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é digno de receber. E que nós, a todo tempo, reconhecemos quem somos, que nós somos filhos limitados, miseráveis na nossa essência, mas que o Senhor nos resgatou. Se existe em nós algum valor que vem do Senhor para nós, e Deus, que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor tem nessa manhã nas nossas vidas, trazendo a sua palavra, a sua orientação, e a gente quer ser filho obediente. Obrigado, Pai, e ser conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar com uma abertura, mais um testemunho. Eu não lembro ao certo se foi quarta ou terça-feira, mas eu acordei com uma palavra de Deus na minha cabeça, e é aquela palavra, não sei se já aconteceu com os irmãos, aquela palavra que não é uma palavra muito comum, que eu nem lembrava de ter lido ela na Bíblia alguma vez, com certeza eu já tinha lido, porque eu já tinha passado por esse trecho, mas eu não lembrava dela. Eu quero compartilhar com vocês rapidinho aqui, só um minutinho, deixa eu achar onde eu deixei, tá aqui. Que é o Salmo 25, 12. Na Bíblia, no Nova Tradução na linguagem de hoje, fala assim, ó: aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eu não lembro em um momento da minha vida de ter estudado, ou lembrado, ou decorado essa palavra. Ela lá na Almeida, por exemplo, na revista atualizada, ela está assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. O testemunho está no fato de que eu tinha dormido pedindo orientação para Deus. E falando para Deus, Deus, eu tenho que tomar algumas decisões na minha vida e eu queria a orientação do Senhor. E eu acordei com essa palavra na cabeça. E quando eu acordei, não com a palavra, mas com o Salmo 25, 12. Quando eu abri, eu entendi claramente Deus falando comigo, né?
aquele que me teme, eu instruirei no caminho que deve andar. E aí o dia foi passando, a hora que eram umas 2 horas da tarde, eu falei para Francis, falei, Francis, hoje Deus me deu uma palavra, e eu acordei com ela, e eu fui ler, eu acho que tem a ver com o nosso momento de vida, né? E eu li essa palavra para ela, ela leu também. Às 5:30 da tarde, eu recebi o texto, né? Eu tenho a Ultimato, a revista Ultimato online, e eu recebi um texto em homenagem a um pastor que chama Francisco Leonardo. E a palavra desse texto era o Salmo 25:12. E a pessoa que colocou a palavra, ela destrincha. Eu desci correndo, falando, Francis, olha aqui, Deus não só mandou a palavra, como também mandou um estudo sobre a palavra. E isso é para nós. Então eu queria deixar aqui, né, esse testemunho de um pai, né, de um Deus que fala, né, e escuta. Então na noite anterior eu falei com Deus que eu precisava de orientação, que eu não sabia o caminho a seguir, que eu não tinha discernimento e nem capacidade de saber o que fazer. Durante a noite ele me dá uma citação e durante o dia ele confirma a palavra. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, né? Que se alegra em falar para nós o caminho a seguir, né? A nossa parte é somente temer. Irmãos, queria colocar um louvor aqui. Eu não sei quantos conhecem, já fazendo também uma propaganda. O nosso canal da nossa igreja no YouTube não só tem as pregações, como é agora que eu estou gravando o nosso culto aqui, né? E a pregação do nosso pregador aí vai estar lá. Mas também eu estou colocando músicas, shows muito interessantes. Então eu já coloquei uns 3 ou 4 lá, alguns shows, e aceito sugestões desse povo mais roqueiro, que nem o Leandro aí, né? Mande sugestões. A nossa família ela é eclética, né? Então vamos aproveitar essa eclética, essa eclesia musical, né? Vamos pôr em prática. E tem um povo que eu gosto muito, que eu conheci na Salda 90, que chama Projeto Sola. Eu acho que muitos já conhecem, e são os dois Guilhermes, né? Os dois que formam o grupo chamam Guilherme. Então são os Guilhermes, eles são lá de Campinas, São Paulo, mas uns meninos muito ungidos, uns meninos de Deus e que cantam a palavra, né? Eu acho isso muito bonito. Então eu vou colocar uma música deles aqui que eu gosto muito. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Sim, carregou nossas dores, no seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, nos dando sua doce graça e nos fazer viver. Esse é Jesus. Graças ao Pai por ele, né? Pelo menos 2000 anos antes de se cumprir, ele já havia sido anunciado. Irmãos, esse é o momento das nossas orações, né? Eu acho que um momento muito importante do nosso culto, principalmente no tempo em que vivemos. Então, eu queria ouvir os irmãos, se tem algum motivo de agradecimento, de testemunho, algum pedido de oração. Tati? Teve jeito não, tive que usar o fone. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Um tempo atrás eu tinha pedido paz, né, a todos. Estou vendo aí a Micheline, morrendo de saudade de vocês. Um tempo atrás eu tinha pedido oração pela minha mãe. Ficou internada durante uma semana, logo no início da quarentena. E existia uma grande possibilidade dela estar com cirrose. Nos exames de sangue apresentou isso, né? Então, a gente sabe que essa doença é irreversível e eu comecei a orar. E são muitos anos ela bebendo, né? Ela tem esse problema do alcoolismo há muitos anos, há mais de 30 anos. Então, a gente sabia que existia uma possibilidade muito grande de ser realmente cirrose e numa fase muito avançada. Eu tenho uma amiga que é médica, ela falou, Tati, tem que fazer ultrassom e verificar essa lesão no fígado. Eu sei que tem uma lesão no fígado, agora a gente não consegue dimensionar sem um exame de ultrassom. E aí ela fez o exame, levou essa semana, recebi ontem no meu celular esses exames, mandei também para minha amiga. E graças a Deus é uma lesão no fígado, mas não é cirrose, não é irreversível. O fígado está inchado, está lesionado, mas é possível fazer um tratamento e que se ela parar de consumir o álcool, consegue uma sobrevida uma expectativa muito maior, né? E uma qualidade de vida melhor. Então, assim, eu agradeci muito a Deus, porque as possibilidades, as circunstâncias diziam que era outra coisa. E eu sei que foi oração que mudou esse diagnóstico,
Porque não tem explicação, irmãos, não tem. Minha mãe toma destilados, ela não toma cerveja, essas coisas, é destilados. Então, a gente sabe que ela é sustentada pela oração e ela sabe também. Então, eu vi que Deus usou essa doença, esse baque, para ela sentir mesmo, sabe? Que Ele está cuidando das coisas. Ela, quando estava no hospital, ela viu uma senhora morrer na frente dela. Então, assim, isso mudou muito a cabeça dela. E eu creio que foi algo que Deus usou, assim, para poder continuar fazendo a obra na vida dela. Então, assim, eu quero agradecer muito a Deus, agradecer a oração de vocês, porque eu sei que foi a mão de Deus ali na vida dela. E é isso. Amém. Graças a Deus, minha irmã. E aí a gente tem pelo menos mais tempo para continuar em oração, né? Para que Deus continue e faça, né, essa obra de redenção na vida dela, de salvação. Muito bom, vamos orar agradecendo e pedindo ainda. Eu ia pedir para o Lázaro abrir o microfone para falar da nossa mamãezinha que nós estamos seguindo, e ele já abriu. Fala então, meu irmão. Bom dia. Nós estamos com mais um desafio, né? Em fé, em oração. Em relação a Andréia, né? A nossa amiga que está grávida de gêmeos, né? Essa semana uma luta na família dela lá, né? Covid na casa de todo mundo, inclusive dela. Ela pegou também, graças a Deus, está bem, né? Foi medicada na hora certa e correu antes e todo mundo intercedendo, orando e cuidando dela, né? Então foi muito bom. O esposo dela superou, né? Está no processo ainda final, mas na mesma semana a mãe dela e a mãe do esposo, a sogra, pegou Covid, né? A sogra já vinha debilitada e a medicação forçou o organismo, né? E ela não suportou. Mulher de Deus, cristã, né? Eles estão passando por esse momento agora. Mas não é fácil, né? Estamos lá acompanhando o processo. Meu irmão veio de Brasília, vocês estão seguindo esse processo aí, né? De tratamento, veio cuidar, veio fazer o exame de Covid e descobriu um nódulo no rim, né? Um cisto no rim. E isso nos alertou, porque o médico disse o seguinte, isso não dá dor. A pessoa chega aqui já com problemas, chega para hemodiálise. Rins é uma coisa que não dá sinal. Então, fez o exame e descobriu que está na ponta do rins, né? Não atingiu diretamente o néfro, né? Onde está a correção sanguínea, né? Aí ela pediu o exame para analisar o pulmão e os ossos, né? E no pulmão deu um pequeno cisto. Os ossos estamos aguardando ainda a direção, né, do médico. Bom, isso tudo é para saber que estamos na mão de Deus, né? E que estamos em fé orando para que a graça do Senhor mais uma vez nos encontre, né? E venha trazer vitória. Porque o resultado dele deu grau 3, né? Grau 2 é benigno. Do 4 para lá, já é certeza que é câncer. Então, a médica oncologista que olhou, falou que é 50% de ser câncer. Então, ela pediu o exame do pulmão e dos ossos para ver se não tem metástase. No pulmão, deu uns nódulos, né? Eu estava pesquisando, provavelmente não vai ser câncer, porque os nódulos, o câncer, ele não tem, ele não é redondinho, né? Ele não tem forma, né? Então, pelo que eu olhei, acredito eu que não seja câncer. Agora, nós estamos esperando também o resultado dos ossos, né? Que ela pediu para ver se não tem metástase nos ossos. E, assim, pode ser que seja apenas um cisto, tira, vida normal, vai tratar no rim e tal.
Mas pode ser que seja câncer devido a não ter uma definição e não poder fazer biópsia, né? Então, por isso já está tendo todos esses cuidados. A nossa oração é que não seja realmente câncer, que seja uma coisa sentida e ele comece a ter a vida normal dele. Apesar que o rim dele funciona 30% só. Mas a gente crê que mesmo quando tirar, esse rim vai melhorar e ele vai ter uma vida normal. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Que Deus, né, restitua a saúde dele e que fica tudo em paz. Né? Então, assim, a gente tem vivido dias difíceis, dias que não são fáceis, além de estarmos em processo com as nossas famílias, que o meu cunhado, minha mãe também teve uma isquemia cerebral. Aí a gente correu com ela para o hospital também, já fez todos os exames. Segunda-feira o médico vai estar olhando, né? E essas pessoas que às vezes estão doentes, nos procuram, a gente tem dado um apoio. E assim, tem sido dias assim, muito difíceis. Eu acho que nós temos que começar a orar para Deus trazer o refrigério, né? O refrigério na nossa alma, o refrigério de cura, de restauração. E orar para Deus trazer muita paz para nós nesses dias, porque tem hora que você dá um desespero. Você fala, Senhor, que misericórdia, né? Você vê as pessoas que você ama sofrendo, porque o ente querido morreu, o outro morreu. E tudo esse processo todo tem sido muito pesado, muito difícil. Mas assim, tem que orar muito, pedir força para Deus. Não tem sido dias fáceis. Amém. O seu irmão é salvo já, né, Lázaro? Graças a Deus. Amém. Tudo certo. Alguém mais? Podemos orar, então? Lucas? Eu vou. Filemão? Isso. Continuar a oração pela vida do Tidassar, né? Filemon. Você vai ver que nos áudios que a gente coloca, a esposa, ninguém chama ele muito de Filemon, é Rezende. Apesar de ser o sobrenome da família toda, ele é a forma que chamam ele. Eu não sei se vocês estão acompanhando, ele já tem 12 dias, né, que está entubado. E anteontem eles viraram, né, porque a capacidade pulmonar fica muito comprometida. Então ele estava ficando praticamente o tempo todo de cabeça para baixo, ou de barriga para baixo. E aí, bom dia, vó. Minha avó apareceu ali. Só que ele tem vindo uma melhora constante. Eles resolveram virá-lo para ficar mais tempo sentado, né? Para ver se ele se vai recuperando essa capacidade. Eles fizeram isso, acho que na quarta-feira, salvo engano. Só que ele não conseguiu ficar muito tempo. Foi bem difícil, assim. Mas ontem a tia já falou que ele ficou várias horas e horas sentado. Então, assim, a capacidade pulmonar dele tem melhorado. E a gente pede, assim, para Deus continuar agindo, né? Principalmente, eu já falei sobre isso. A gente vê Deus manifestando realmente, assim, na reconciliação de um dos filhos, o filho mais velho, com ele, que teve muitas dificuldades em algumas coisas, de entender por que o pai dele tinha preocupação com a vida dele, né, no cristianismo. E hoje ele já externou para os primos a vontade do pai dele morrer. Isso há algum tempo atrás, até ano atrás. E você vê que a relação vem sendo restaurada e esse momento potencializa tudo. Então, assim, orando porque Deus tem feito o milagre e agora a gente crê no milagre físico mesmo, né, dele sendo totalmente estabelecido, saindo ali do hospital. Amém. Amém. Eu queria pedir pro Leandro. Leandro, você faz essa oração para a gente, então. Vamos lá, lembrando dos alvos de oração, né? A mãe da Tati, já temos gratidão, mas ainda continua a luta por salvação. A família Elise e Lázaro, né? Então a gente tem aí o irmão do Lázaro nessa ansiedade sobre o resultado, nessa preocupação, e a mãe da Elise também. O Rezende, né? Que a gente escutou agora
o Lucas falando. Então, meu irmão, ora pra gente aí. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua presença em nossas vidas, por estarmos aqui ouvindo testemunhos de respostas de oração, de transformação. Que o Senhor venha continuar cuidando, Pai, dessas pessoas. Que o Senhor venha derramar o teu Espírito Santo sobre a vida delas. Que o Senhor venha dar direcionamento aos médicos. Que o Senhor venha fortalecer a família. Que o Senhor venha envolver todos, Pai, em teus braços, que eles sintam teu amor nesse momento, esse amor renovador, esse amor transformador, e que entendam, Pai, que estar em tua presença é a maior cura, é o melhor remédio. Só o Senhor pode trazer essa paz, essa tranquilidade e restaurar a saúde de todos aqui colocados, ó Deus. Que o Senhor venha cuidar de cada um. Venha cuidar da mãe da Tati, venha cuidar da família do Lázaro, que o Senhor venha fortalecê-los, edificá-los, cuidado mesmo, Pai, derramando o teu Espírito Santo sobre eles. Que o Senhor venha cuidar do Filemon, que o Senhor venha realmente a cada dia dar, Pai, mais continuidade nessa restauração de saúde, que futuramente venhamos ouvir aqui testemunhos de cura e que essas pessoas possam testemunhar em teu nome a grandiosidade do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria encorajar a gente a fazer uma coisa, sabe? Você que está pedindo oração por alguém, seria muito legal a possibilidade de esse alguém um dia aparecer aqui para dar uma palavrinha ou para receber uma oração, porque isso iria fortalecer a nossa fé. Então, às vezes, convidar, por exemplo, quantas vezes nós oramos pela ela Jane, né? E foi muito legal ela, semana retrasada, estar com a gente. Então, eu queria encorajar os irmãos a isso, tá bom? Eu vou mudar um pouco o protocolo. Eu falei com o Lucas que ia transmitir o convite que eu tenho para a igreja para depois da palavra. Mas eu sei, nós entendemos que o prazo de validade das mulheres, na frente dessa telinha, ele pode vencer rápido. Né? Então elas estão com a gente aqui agora, de repente elas têm que levantar. Então eu queria ver se o Carlos pode chamar a Gisele aí para a gente. Eu estou vendo a Jo lá. Eu não, ela está aí no cantinho, que não dá para te ver, Gisele. Se o Henrique pode chamar a Denise aí. Micheline hoje está aí, eu não sei onde ela escondeu o Ezequiel, mas está tudo certo. A Sara eu acho que está do lado do Lucas. E eu queria rapidamente, para não tomar a palavra do pregador, mas só fazer umas considerações com os irmãos. Primeiro, uma analogia, né? Como na biologia o nosso corpo é formado, né? Que a gente aprende lá na escola, por cabeça, tronco, membros. Depois a gente aprofunda, a gente tem de uma maneira mais macro os órgãos. E por sua vez nós somos formados por células, né? Eu acho que numa analogia assim bem básica, né? Bem superficial, a gente pode falar que a igreja relevante, que ela é a noiva e ela é o corpo de Deus, ela é formada por Jesus, que é o cabeça, mas por famílias centradas em Deus. E se a gente aprofundar mais, né, que seria a unidade da família, a gente é formado por filhos e filhas obedientes que têm uma relação com Deus. Então, irmãos, eu quero falar isso e já fazer uma pergunta para mim, para a gente, né? Qual tem sido o nosso foco de vida? E por que isso? Porque a gente viu, no começo da pandemia, uma presença grande, né? Em comunhão, de irmãos priorizando a palavra, a busca de Deus. E a gente está vendo isso caindo de maneira drástica. Então, a gente chegou a ter 30 conexões aqui. Então, a gente tem dia que está com 7, com 10. A gente chegou a ter cultos com 17 conexões. Hoje nós estamos tendo 4 ou 3. E a minha pergunta para você é: o que está fazendo que a gente não esteja tão focado e dando prioridade para estarmos juntos, para vivermos na presença de Deus? Porque se a gente não tiver uma prioridade nisso, a nossa vida, que seria o componente mínimo a célula, está correndo um grave risco. As nossas famílias estão correndo um risco.
Então, eu queria chamar vocês para não perderem de vista o foco nas coisas de Deus, na comunhão, no estarmos juntos. E que a gente resgate isso, que é o contrário, né? A gente traga a gente, não a gente suma. O Marcão diz que a estatística do homem moderno é que a presença dele na igreja é quinzenal, ele prefere o culto no escuro para não ser conhecido, sequer ele quer dar o nome na igreja para não assumir responsabilidade. E eu achei que o Marcão estava falando da igreja lá nos Estados Unidos. E de repente a gente vê que nós estamos fazendo essa estatística. E isso é muito sério. E aí o que aconteceu? Nós começamos a notar que os nossos cultos estavam virando cultos de homens. E para queimar a língua hoje, já estava um culto de mulher, né? Mas tudo bem. Mas aí a gente foi perguntar o porquê. E nós, homens, insensíveis, muitas vezes, e tardios em notar as coisas, percebemos que a vida das mulheres estão mais difíceis do que as nossas para estar nesse culto de domingo. E é tão simples ver isso e a gente não estava vendo. Por quê? Porque enquanto nós estamos sentados aqui, elas têm que pensar na criança pequena, no almoço do domingo, na casa funcionando. Então, o convite que eu tenho para a igreja, e que na verdade é uma intimação daquelas recebidas, né? É o seguinte: nós pensamos em fazer o seguinte: precisamos fortalecer o encontro dos homens na terça-feira. Então, você, homem que está me ouvindo, nós precisamos da sua presença, para que a gente cresça junto como homens, como líderes das nossas casas, como sacerdotes para o que fomos chamados. Mas nós vamos inaugurar, a partir dessa quarta-feira, o nosso culto não é mais o culto da igreja. Vai ser o encontro das mulheres. E para isso, nós homens vamos assumir a responsabilidade da nossa casa, para deixar elas assistirem o culto. Já tem um monte de homem fechado comigo nisso. Eu espero que os que não estavam na reunião, que assumam esse compromisso, de a gente dar essas 2 ou 3 horas cuidando da casa, para deixar a nossa mulher sentar e participar do culto delas, conversando, orando, lendo a palavra, elas juntas, porque isso é necessário, meus irmãos. Elas precisam ter o tempo delas de comunhão e com Deus. Então, posso contar com vocês, meus irmãos, nessa empreita, para liberar nossa esposa na quarta-feira? Posso? Aí, Jefferson, amém. Carlos, ok. Posso contar? Tudo certo? Então, essa quarta, como é novo, eu conversei com a Francis e ela vai estar dirigindo, trazendo uma palavra, e a partir daí elas se ajeitam para ver como serão as próximas quartas. E a gente crê que vai ser um tempo de Deus para a gente buscar sermos filhos obedientes, né? Que tenham uma relação direta com o Pai, e assim sendo, nossas famílias estejam sólidas e ancoradas na rocha, e assim sendo, que nós sejamos uma igreja relevante, que viva de maneira orgânica e que cresçamos naturalmente. Amém? Então esse era o convite que eu ia trazer lá na frente, eu antecipei, porque eu sei que a correria das mulheres é grande. Tá bom? Então era isso. Vamos partir para o momento da pregação. E no meu conceito aqui que é muito forte na minha vida, né, de autoridade e submissão, e eu não posso deixar de pedir para que o pai do pregador, que já tem a autoridade dada por Deus desde o nascimento, ore e unja, né, o filho dele, que na primeira vez que pregou para a gente foi colocado na berlinda porque a Sara falhou.
mas agora foi de livre e espontânea pressão do Wellington, mas da vontade dele. Então, Rossini, eu acho que esse é um momento maravilhoso, né? Eu acho que para você, como pai, para o Lucas, que é chorão como eu, como filho, né? E vamos aproveitar ele. Ore pelo seu filho. A dificuldade é que eu não estava... Tá me ouvindo? Perfeitamente. Eu não estava enxergando o microfonezinho aqui, né? Que nós estamos ao ar livre. Vamos orar? Obrigado. Obrigado pelo privilégio, Hélio. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos como família, como filhos do Senhor reunidos nessa manhã e podemos, como igreja do Senhor, partilhar das nossas alegrias, dos desafios e comungar, mesmo de uma forma diferente. Que, Pai Santo, nós estejamos abertos para entendermos o mover do Teu Espírito e a maneira diferente que nós estamos tendo de cultuar o Senhor como igreja, como corpo, Pai Santo. Pai, nessa manhã eu te agradeço pelo privilégio de estar aqui e de comungar com os irmãos e de ouvir uma palavra que vem do Senhor através da vida do nosso filho Lucas. E eu quero, nessa autoridade de pai, dessa autoridade, Pai querido, que o Senhor tem concedido a nós, declarar sobre a vida do Lucas que ele é um homem que serve ao Senhor, é um homem temente ao Senhor, é um homem que tem buscado no Senhor e que a palavra do Senhor está sobre a vida dele, vai ser ministrada nessa manhã sobre as nossas vidas. Nós cremos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado. Lucas, está com a palavra, meu irmão. Amém. Estão me ouvindo? O Elton, quando pediu para trazer a palavra, né, eu sabia que uma vez que eles me puseram nessa... Vou falar água fria não, mas não ia ter mais volta. E aí o Elton pediu para dar a palavra, depois ele mandou um áudio para mim falando assim: meu irmão, a gente está... a palavra mais ou menos 25 minutos, né? Eu falei, ixi, então eu tenho que esticar muito minha palavra. Eu acho que ele estava querendo que eu falasse pouco, mas eu falei, ixi, então eu vou ter que esticar. Mas brincadeiras à parte, ele até comentou quando a gente foi conversar sobre trazer a palavra de algo que Deus estava falando comigo, tem falado aqui com a nossa casa, e tem me usado para trazer reflexão aqui em casa mesmo. Eu vou compartilhar aqui tela. Nem o Elton sabia sobre o que eu ia trazer a palavra, sobre qual seria o tema. E aí, a Sara, quando eu fiz o título aqui da palavra, a Sara falou assim: você vai trazer essa palavra com o Elton mesmo? Eu falei, é essa mesmo. Vamos ver o que vai dar. Mas então, o título da palavra aqui... peraí. Como alcançar felicidade, abundância e propósito na vida. Acredito e tenho intenção de trazer uma perspectiva, assim, acho que diferente do que normalmente nós temos visto. Quando eu fui mostrar aqui para ele, antes de começar o culto, ele até brincou, falou assim, tá faltando você escrever os 7 pulos, né? Os 7 passos para alcançar alguma coisa. E aí, mas eu penso que vai ser uma reflexão um pouco diferente, se Deus assim permitir. Quando a gente fala de propósito, eu já até, na vez que eu trouxe a palavra lá na nossa congregação, eu trouxe esse versículo, que eu acho ele muito forte, né? E que nos traz a reflexão que Deus não é apenas o ponto de partida, mas também a fonte dela. E em Cristo que descobri nosso verdadeiro propósito. Essa frase, Deus não é apenas o ponto de partida, mas também a fonte dela, né? Tá ali até do livro Uma Vida com Propósito, que é muito famoso. E aí esse versículo
é muito forte quando fala: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E isso na versão da NVI. E na mensagem, ele traz até uma forma mais forte quando ele usa o termo propósito, que ele diz: pois todas as coisas, absolutamente todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, começaram nele, e nele encontra o seu propósito. Então não tem como nós falarmos de propósito, de felicidade, de abundância, de sucesso, que é hoje a palavra muito utilizada, se nós não entendermos o princípio nesses versículos. Essa semana se discutiu muito o caso da menina, né, lá de 10 anos, que sofreu aborto por alguns anos e agora vai fazer o aborto, depois de uma gravidez. E muitas coisas são discutidas, faladas, muitas vezes em defesa da vida da menina, em defesa da vida do bebê, em defesa do que for, e qualquer motivo, qualquer decisão que é tomada, nós temos que ter como base esse versículo. Que se não for nele, nós estamos em pecado. Até mesmo quando nós tomamos a atitude certa, com o propósito errado, nós podemos estar pecando. Então, o que é bom? O que é amor? Tem uma frase muito forte hoje em dia que fala que todas as formas de amor são aceitas, todas as formas de amor. E nós não podemos crer nisso. Porque o que hoje o mundo chama de amor não é amor. É egoísmo, coloca o homem no centro, né? O Elton vem compartilhando muito sobre isso. Então nós temos que entender isso, que tudo que prega uma felicidade humana como objetivo, eu realmente creio que o Evangelho traz a felicidade, a abundância, plenitude, sucesso como consequência e não como objetivo de vida, como objetivo, como uma consequência de uma vida inspirada por Deus. E aí, gostaria de compartilhar com os irmãos esse versículo de Gênesis 1:26a, que é a base central de todo o cristianismo, né? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse versículo nós podemos ver que Deus nos apresenta como um ser espiritual, fonte da vida, da bondade e do amor. E nós, feito essa imagem conforme essa semelhança, toda a humanidade, todo ser humano, vamos trazer até nós cremos que o cristianismo, a vida relacional com Deus, ela é coletiva, mas de forma individual também, todo ser humano, ele tem capacidade de promover a vida, a bondade e o amor. Porque ele é essência de Deus. Mas somente aqueles que reconhecem o senhorio de Deus e se submetem a ser transformado por esse mover, consegue conquistar essa plenitude, onde que as suas atitudes, elas são não coincidência, mas elas são as mesmas atitudes que Deus teria se fosse aqui na Terra. Domingo passado eu até compartilhei, tinha uma pulseirinha na minha adolescência que era o que Jesus faria. E essa tem que ser o nosso pensamento em todos os momentos. Qualquer decisão, das mais fáceis com as mais difíceis, quando receber uma promoção, quando dar uma bronca em nossos filhos, nós temos que estar revelando quem nós somos. E quem nós somos? Nós somos a revelação de Deus. Então, toda vez que nós não revelamos Deus, nós estamos, na verdade, fugindo desse propósito. Eu estou com a colinha aqui no meu celular, que toda hora fica desligando. Mas então, pensando nisso, queria trazer uma forma diferente de pensar. Somos cercados por leis. Nós temos as leis humanas, até da minha área, né, um pouco jurídica. Nós temos leis civis, penais, trabalhistas, tem consumeristas, tem vários tipos de leis. Ambientais, que é muito forte na área do Wellington, administrativo, algumas pessoas. Então, assim,
algumas leis, por estar escritas, traz também algum modo de vida que nós temos que estar seguindo. Algumas, muitas das vezes, até para não ser punido. E para trazer uma certa ética, moral na sociedade. Nós temos também algumas leis da natureza, sendo que algumas leis da natureza nós podemos separar essas leis como leis físicas, lei da gravidade, lei da ação da reação, princípio da inércia, que independente se você acredita ou não nelas, elas invariavelmente vão ocorrer. Você não precisa acreditar na lei da gravidade, pensando que você pular da janela você não vai cair. Vai cair do mesmo jeito que quem acredita, porque isso é irrelevante se você acredita ou não. E eu queria, trazendo para a nossa discussão de propósito de vida, de felicidade, trazer uma lei que muito pouco nós estamos falando. Nós falamos muito de graça e que faz parte da essência de Deus também, mas eu acho que a gente podia, eu queria trazer essa reflexão hoje de leis espirituais, ou propósito, ou princípios espirituais. Até os versículos que eu vou trazer aqui, eu estou fazendo algumas modificações daqui para frente. Onde tiver escrito lei, eu vou trazer como princípios. Eu até marquei em vermelho para tentar ser o mais correto possível, de não estar querendo mudar a intenção, né, do que o nosso escritor trouxe em alguns versículos. Se quisermos ser bem-sucedidos e conhecer o propósito que Deus predestinou dentro de nós, temos que encarnar a palavra de Deus em nosso dia a dia. Ou seja, nosso pensar, falar e agir devem traduzir esses princípios espirituais. Em Josué 1:8 diz: não se aparte da tua boca o livro desses princípios, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deuteronômio 4, 6, 7, eu até também compartilhei com os irmãos esse versículo no domingo passado, ele diz, e é muito forte para mim aqui, quando você entende o porquê de seguir esses princípios. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses princípios, dirão: de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente. Porque grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos. Então, quando nós manifestamos alguns princípios que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente estar refletindo, não é com o objetivo em nós, o foco em nós, é porque ele manifesta um Deus soberano. E as pessoas verão, a partir de como nós nos comportamos, quem é o Deus que nós servimos. Esse versículo aqui a Sara me trouxe hoje, falou assim, você pode trazer esse versículo aí para honrar minha esposa, eu trouxe ele também, que é muito, muito bonito. Salmo 119:18 diz: tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para os teus princípios. Uma coisa interessante que até compartilhar agora com os irmãos, o nosso direito é muito positivo, direito brasileiro. Então, e talvez por isso que eu tive certa dificuldade para entender um pouco o que Deus tem falado comigo hoje em dia. No Brasil, você pode fazer tudo o que não é proibido. Então, se não tiver uma lei proibindo você fazer, quer dizer que você pode fazer. A Constituição americana, ela é uma carta de princípios. Então, ela traz 6 artigos. E esses 6 artigos, eles trazem princípios que devem ser obedecidos. Então, esses princípios são basilares para o comportamento. Então, eu tive uma certa dificuldade porque quando eu vi a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, eu entendia um monte de regra do que eu podia e não podia fazer. E, normalmente, é o que você não pode fazer. E a partir do momento que eu vim entendendo que essas regras, mandamentos, leis, normas, eles são inspirados como princípios
começam a fazer diferença na nossa vida, porque a gente começa a agir, porque a gente começa a parar de falar que alguns, mas princípios são de antigamente e que não se aplicam hoje. Realmente, você pegar uma norma específica, principalmente de alguns costumes, não tem como ser aplicado hoje em dia. Mas se nós pegarmos princípios, eles são aplicados porque eles são princípios, e princípios são praticamente imutáveis, principalmente os princípios espirituais. 1 Timóteo 1:8, sabemos, porém, que os princípios são bons se alguém deles utilizam de maneira adequada. E aí, na nova tradução da linguagem de hoje, vai falar, usa de maneira legítima, ou seja, que utiliza não para o seu proveito. Toda vez que a gente utiliza esses princípios para proveito exclusivamente nosso, de forma individual, nós não estamos usando de forma legítima. E Mateus 5,17, né, que só para reforçar, que Jesus diz que não pense que eu vim abolir os princípios ou os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Então, assim, deixar claro que em momento nenhum, até o Fabiano trouxe essa reflexão domingo passado, que Jesus não veio para destruir esses princípios, leis, mandamentos, mas ele veio cumpri-los. Mas cumpri-los trazendo o espírito da lei. As normas, quando elas são feitas, elas têm que ser analisadas por que elas foram feitas, quais são os valores que ela vem defender. Então, Jesus, quando ele vem fazer algumas coisas que parece que vai contra esses princípios e normas, quando ele cura num sábado, ele vem explicar que essa norma é um princípio que deve ser analisado de uma forma superior e vem trazer até um novo entendimento. Então, rapidinho aqui, isso aqui eu vou passar rápido, apesar de ser um texto grande. Importante termos em mente, ao falarmos de princípios espirituais, o texto da carta de Paulo aos Filipenses 2,13, que diz: Deus é quem opera tanto o querer quanto o realizar. Então, é algo que não vem de nós de forma natural, mas ele vem com esse auxílio do Espírito Santo que habita em nós, que é o nosso auxiliador. E também suas palavras de Romanos 7, em que ele confessa a sua dificuldade, Paulo ele confessa a sua dificuldade de fazer o que é certo, e que é o que ele quer fazer. E a facilidade de fazer o que não quer e que é contra esses princípios. Eu não vou ler aqui, é Romanos 7, 14 até o 25, mas ele vem falando, ele vem trazendo informações que essas leis, os princípios são espirituais, são bons, e ele é bom porque ele não quer fazer. Porque se ele quisesse fazer de forma natural, ele ia entender que não é bom, porque essa é a nossa natureza. Então, se você fala assim, se é algo que eu preciso fazer e não consigo, mostra que é bom, porque a nossa natureza é ruim. E aí ele vem trazendo princípios que vem contra a guerra mental, que é a carne e o espírito. E aí, se vocês quiserem até depois discutir, refletir um pouco sobre isso. Romanos 7, 14 até o 25. E aí, a gente vai trazer agora aqui sobre, propriamente dita, a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que são esses princípios para alcançar a felicidade, abundância e propósito, e que tem um autor que traz ele como desafios. E está ali em Êxodo 22, 2 a 17. Eu vou trazer aqui na versão da Almeida revisada e atualizada, mas eu não vou trazer os versículos propriamente dito. Eu vou trazer os mandamentos, princípios, e a gente vai compartilhar um pouquinho. Aqui ele começa, logo depois que Deus usa Moisés para tirar o seu povo do Egito, e é muito interessante que ele começa com uma declaração de amor quando ele vai entregar esses princípios. Ele fala: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. É uma declaração de amor porque não foi nós que escolhemos ele como Deus. Foi ele que nos escolheu. Então ele coloca: Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. E uma vez que eu tirei vocês agora de uma vida de servidão, de escravidão, agora eu quero apresentar para vocês o que é uma vida de liberdade.
que vocês por muitos anos viveram como escravos, mas agora eu quero que vocês tenham a mente de vocês transformada. Agora vocês há algum tempo já não vivem essa escravidão, mas a mente de vocês ainda é escrava. E ele vem trazendo alguns princípios. O primeiro dele, não terás outro Deus diante de mim. Isso é muito forte, porque apesar de alguns achar que hoje não tem muito eficácia, na verdade é um momento, acho que talvez nós mais temos que refletir sobre esses princípios. Esse princípio diz: não coloque nada e ninguém na difícil tarefa de ser Deus. Não traga peso para as demais pessoas. Sempre que retemos como verdade algo diferente do que Deus diz a respeito de algum assunto sobre nossas vidas, nós estamos fazendo outros deuses diante de Deus. Nós estamos fazendo, isso é idolatria. Então, não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, não tente inculcar ninguém ou algo nessa tarefa, porque apenas eu sou Deus. E o segundo, ele fala: não farás para ti mais escultura, né, alguma semelhança de que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nesse aqui eu acho que é interessante a gente trazer até um pouco de um entendimento do que estava acontecendo ali, né, nesse momento dos 10 mandamentos, que é logo que ele termina ali, Deus fala para Moisés: desce que meu povo se perdeu, se corrompeu. Nesse momento, Moisés fica 40 dias ali falando com Deus, falando com ele. Nesse momento, o povo chega em Arão e fala: Arão, Moisés morreu, cadê Moisés? Deus não fala mais conosco, um monte de questionamento. Fala: vamos fazer um bezerro aqui, vamos fazer alguma coisa e adorar. E aí, quando ele traz isso, a gente pode trazer um entendimento desse princípio, que nós podemos traduzir da seguinte forma: tenha paciência e espere em Deus. O povo não aguentou esperar 40 dias. Isso depois de ver tantos milagres e maravilhas na libertação do Egito. Quando Deus não muda as circunstâncias, Ele provavelmente está mudando você. Faça a diferença onde você estiver. Pare de pedir para Deus mudar tudo, pois isso é construir bezerro de ouro. Ou até melhor, você pode até pedir, mas desde que você não fique apenas parado, sem fazer nada e reclamando. Seja testemunho ou testemunha onde estiver. E se Deus quiser te tirar de onde você está, Ele tira, pois Ele é Deus. Mas continue sendo fiel no silêncio de Deus, que foi o que esse pessoal estava passando ali nesse momento que Moisés sobe. Um outro princípio que gostaria de compartilhar com os irmãos seria: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, não use Deus nem a sua palavra para conseguir as coisas ou esconder algo que esteja oculto. Não use, igual a gente vê muito político querendo dar carteirada. A gente vê muito família de político. Meu pai é juiz, meu pai é... Isso é usar o nome do pai em vão, desse parente em vão. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes, quando a gente quer omitir alguma coisa, a gente vê muito quando a pessoa vai fazer alguma coisa, a polícia chega: olha, você sabe com quem você está falando? Muitas vezes está falando isso para esconder alguma coisa. Então, esse princípio é: não use Deus nem a sua palavra para conseguir as coisas. Não queira subverter o que a minha palavra diz para interesses próprios. O outro princípio aqui: lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Isso é muito interessante, porque aqui a gente vê coisas que a sociedade moderna tem descoberto. Na França, há muitos anos, descobriu o ócio criativo, o descanso remunerado. Hoje nós temos leis sobre isso, leis trabalhistas. Então, hoje, a própria sociedade entende que a pessoa precisa parar, tanto como um ócio criativo, como de uma forma de poder recuperar as forças. E aqui a gente traz mais algumas coisas.
isso mostra a nossa dependência nele. Pois, apesar de queremos trabalhar ou estudar para ganhar mais, pensando pensamento comum, eu vou descansar no Senhor. Salomão diz que, em Eclesiastes 6:3, ele diz o seguinte, que é muito forte. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e a tua alma não se fartar do bem, ou seja, você não conseguir tirar um tempo para ele curtir tudo isso que ele tem conquistado, o melhor que Deus tem dado, ele coloca aqui, ele conclui o seguinte, além disso, não tiver sepultura, ou poder ter preparado, né, digo que um aborto é melhor que ele. Ou seja, uma vida que foi ceifada antes mesmo dela ter sido plena, né, de vir à luz, teve mais sucesso do que essa pessoa. Então, a importância de nós podemos tirar esse tempo, não só diante de Deus mesmo, no momento de a gente ter um tempo para poder estudar e conhecer mais de Deus, mas estar com a nossa família também e entender que isso é o que Deus tem para nós. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Você pode até não escolher o tipo de pai que vai ter, o que teve, mas você pode decidir que tipo de filho você vai ser. Ou seja, não trate seus pais segundo o merecimento deles, pois eu não trato vocês pelo seu merecimento. Independente de modelo de pai que você teve, você tem a oportunidade de ser o modelo de pai que Deus deseja. Independente, nós temos esse mandamento nos mostra que nós temos a possibilidade de encerrar um ciclo e começar um outro. Independente do que a gente viu para trás. Nós temos a oportunidade disso. Isso é um desafio, muitas vezes, principalmente para pessoas que tiveram uma figura muito ruim, essa figura paterna. Mas isso, Deus fala que existe essa possibilidade para nós. Não matarás. Eu acho que essa aqui é até muito fácil, né? Mas a gente pode trazer, entendendo que Jesus veio cumprir, trazer uma roupagem nova para os princípios da graça, do amor e agora que nós temos o Espírito Santo em nós, respeite as pessoas à sua honra. Filtre se é verdade e se o que está sendo falado é útil e que gostaria que passasse para frente essa informação, se fosse você no lugar dela. Porque muitas vezes a gente não mata propriamente a pessoa, a vida física, mas a gente mata a reputação, a gente mata muitas coisas e não estou nem falando de verdades ou mentiras, não estou entrando nesse mérito. Estou falando que muitas vezes a gente não precisa, mas a gente vem matando a reputação e os princípios dela. Eu até estava lendo um livro esses dias, um livro judeu, e eles são categóricos, que eles não falam mal da pessoa, mesmo que elas saibam, a não ser que seja expressamente perguntado para ela sua opinião sobre essa pessoa. Justamente baseado nesse princípio, que eu não posso desonrar essa pessoa ou matar até a sua reputação se a mim não foi, como se fala, questionado, somente por fofoca, né, vamos dizer assim. Não adulterarás, né? Esse princípio aqui é fantástico, porque a gente pode pensar o seguinte, ao invés de nós pensarmos apenas como lei, nós podemos pensar que Deus está falando o seguinte, invista no seu casamento, faça ser interessante, de forma que não tenha interesse em pular a cerca, né? Como nós falamos muito. Tenha controle sobre sua natureza, desejos. Ame seu próximo como a si mesmo. É um mandamento que Jesus fala lá na frente, o resumo de todos os outros mandamentos. Então, isso é interessante, que aí eu estava vendo a palavra de um homem de Deus, e ele fala o seguinte, isso é tão forte, que existem estudos que comprovam que em casamentos onde a mulher ama o marido, ou seja, em relacionamentos onde um homem sente amado pela mulher, incidência 1/3 menor, quer dizer, tem 1/3 de incidência apenas de úlcera em relação aos outros tipos de casamento.
esse pregador, quando eu vi fala sobre isso, até falou assim, eu cheguei em casa já perguntando para minha esposa, amor, o que eu preciso corrigir aqui? Porque quer dizer que ser amado é saúde. E é isso mesmo. Então, invista no seu casamento. Não furtarás, né? Não ame dinheiro ou bens. Seja contente ou trabalhe para conseguir. Ou se achar que não compensa, seja contente com o que você tem. Isso também fala de justiça. Jesus diz para trabalhar. Então, além de não furtar, Jesus vem e traz outro princípio sobre esse não furtarás, que é, pelo contrário, agora trabalhe para alcançar o que você tem buscado, o que você tem desejado. 9, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não minta. Seja alguém cuja palavra seja verdade. Tenha reputação ilibada. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Provérbios 22:1. Aqui a gente pode entrar também em discussões políticas, onde a gente vê muito quando a pessoa não concorda com o que você fala, ou que quando há discussões contrárias, fala, é porque você não gosta disso, você é contra pobre, contra o negro, contra isso. E você está dizendo falso testemunho, porque você não conhece o coração dessa pessoa. Então, cuidado quando a gente imputa alguma coisa às outras pessoas. E o 10º, para fechar, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É muito interessante porque os 10 mandamentos é a norma escrita mais antiga ainda em vigência. Existem algumas normas anteriores aos mandamentos, mas em prática ainda é a mais antiga do mundo. E aqui Deus vem deixando muito claro que a preocupação dele não é apenas com o que nós fazemos, é com o que nós pensamos. É a única norma que preocupa com o seu pensamento. Porque você não é punido por pensar em matar alguém. Você não é punido em pensar em roubar alguém. Mas aqui ele fala, não cobiçarás, ou seja, algo que está dentro de nós. Então tome cuidado com o que você pensa e deseja. E é o único norma que nós vemos isso, esse cuidar de Deus. Então, controle seu pensamento. Vá viver a sua história. Veja o que eu, teu Deus, dei para você. É aquela passagem do dono da lavoura, agricultura, que ele chama ele vai de manhã cedo, chama os funcionários para trabalhar, depois ele vai algumas horas depois, chama outro, traz outro, e ele combina o mesmo salário para todo mundo, só que no final as pessoas vão reclamar com ele. Mas por que você fez isso? Falei assim, deixa eu te falar, a minha bondade, quem decide sou eu. Se é meu, eu dou da forma que eu quiser. Então, pare de pensar que Deus fez alguma coisa errada. Nós não estávamos lá no princípio para querer questionar Deus. Vamos pensar dessa forma. Então, assim, tudo é dele. E ele distribui da forma que ele quer. Eu queria, já para concluir, uma pessoa que segue esses princípios será um homem, mulher, pai, mãe, esposa, profissional, funcionário, ou empresário, filho, amigo, melhor. Uma pessoa que promove a vida, a bondade e o amor. Ou seja, a revelação de Deus na terra. Se nós conseguimos pôr em prática esses princípios, que não inicia em nós, mas inicia desde, na verdade, na nossa criação. Então, e que a gente pode trazer aqui, versículo que para todos quanto receberem, deu-lhes o poder de ser filhos de Deus. Esse poder de ser filho de Deus, nós podemos traduzir também aqui para esses princípios. É Deus que opera tanto o querer quanto o realizar. Então, que nós possamos pensar dessa forma. Se nós revelarmos Cristo nas nossas atitudes, com certeza as pessoas buscariam menos
coisas espirituais, mas místicas, vamos dizer assim, muitas vezes, em outras religiões ou lugar lá fora. Porque eles veriam a concretização, a materialização, melhor dizendo, de Deus em nossas vidas. Elas seriam alcançadas por Deus a partir de como nós nos relacionamos e como nós manifestamos em todas nossas formas, né? Como pai, como esposo, como filhos. E isso é muito forte porque, assim, às vezes nós nos prendemos a pequenos... Nós queremos ser um pai melhor, mas nos esquecemos de ser um patrão, um funcionário melhor. Isso não é plenitude. Nós pensamos em ser o melhor profissional, fazer da melhor forma para Deus, e às vezes utilizando esse versículo apenas pensando no trabalho, né? Mas tudo quanto fizer como fosse para Deus, sendo pai, faça o melhor. Sendo um amigo, faça o melhor. Sendo esposo, faça o melhor, como se estivesse fazendo para Deus. Amém, irmãos? Eu acho que eu falei um pouco mais do que devia, né? Nem sei quanto tempo que eu falei, mas eu queria Deus ter falado isso comigo. É uma experiência muito diferente, até por estar com os dois fones aqui, eu não ouço nada, não ouço nem barulho, nem nada aí, comentários, mas é isso que Deus tem falado no meu coração, aqui na nossa casa, e espero que venha trazer frutos na vida de vocês. Amém? Amém, meu irmão. Graças a Deus. Do meu lado de cá, né? Eu que sou um ferrenho crítico ao modelo de coach. E esse acho que é o maior embate de vida que eu tenho com o Lucas, né? O Lucas, eu acho que o Lucas e o Lázaro são os dois caras que eu mais discuto na minha vida, mas é os caras que com certeza eu chamaria para pescar, porque é uma bênção, né? Discussões frutíferas. Mas, meu irmão, eu creio exatamente nisso, né? Na centralidade de Deus. Se o coaching levasse a entendermos que o centro de tudo é Deus, que nada começa em nós e que o correto não é o antropocentrismo, né? Mas o teocentrismo, estaria tudo certo. Esse é o coach que eu sonho, né? E que deve começar em nós. Graças a Deus, meu irmão, por essa palavra. Alguém quer falar algo, comentar algo, expressar algo, porque nós já estamos indo para o encerramento. Eu quero dizer que o Wellington não tem úlcera. Graças a Deus, né, amor? Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Não, existe outro estudo que comprova que eu acho que, salvo engano, 70% dos homens vão ao médico, procura diagnóstico, tratamento por causa das esposas. Então, credo, viu? Você é saudável. Quem fica doente sou eu, né, gente? Né? O contrário. Eu acho que isso foi bom, hein? Eu acho que isso não ficou bom para mim. Falar a verdade. Não pensei dessa forma, gente. Falar a verdade para vocês, tirando as pedras no rim que eu herdei da dona Ineide, que está aí com a gente, né? Eu não vou ao médico, graças a Deus. Então. Eu sou bem cuidada, viu, gente? Sou bem cuidada. Bênção. Graças a Deus por essa palavra. Eu volto a falar que logo ela vai estar publicada no nosso canal, né? Eu vi que a Érica e o Kleber tentaram entrar, mas não conseguiram. Então eu peço que os irmãos me ajudem a divulgar o canal, a lembrar, né? Eu estou sentindo falta do Marquinho e da Ana Marta. Então lembrar o povo que não pôde estar com a gente, falando, olha, tá aqui, assistam. Foi bênção. E lembrando, né? Reforçando, terça-feira o nosso encontro de homens e agora quarta-feira o primeiro encontro de mulheres. Irmãos, eu queria terminar a palavra de hoje com um encerramento muito interessante, né? A gente como igreja ainda não está vivendo o Apocalipse, pelo menos na sua integridade. Então, o último livro antes de Apocalipse é Judas.
E eu queria terminar com os últimos 2 versículos de Judas, que falam assim: Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém, meus irmãos? Que esse seja um texto forte nos nossos corações, né? Que ele nos preserva de cair e vai nos apresentar plenos na glória. E que toda a honra, toda a autoridade, toda a glória seja dada ao único Deus por meio de Jesus. Amém? Boa semana, meus irmãos. Nosso culto continua. Deus os abençoe. Essa meninada linda que está aí. Oi, Sarinha! Grande abraço. Até mais, meus irmãos. Até mais, gente. Um abraço a todos aí. Beijo, mãe, vó. Com Deus. Tchau. Deus abençoe. Beijo. Um abraço, meus irmãos. Uma semana abençoada. Amém. Amém. Abraço a todos. Deus abençoe. Tchau, mãe. Beijão.